Hoje vou te contar a história de um menino que, depois de perder a mãe, se fechou para o mundo. Parou de falar, parou de sorrir. Só existia em silêncio. Nada parecia alcançá-lo, nem médicos, nem o tempo, até que uma babá entrou na vida dele. Simples, sem promessas, mas com um coração que não desistia. Ela falava, mesmo sem resposta. Ficava, mesmo sendo ignorada. E aos poucos, algo começou a mudar. Mas ela não transformou só aquele menino. O que ela fez foi muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E foi aí que a vida de 4 pessoas mudou para sempre. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um refúgio. Enquanto o mundo insiste em ser difícil, a gente escolhe contar histórias que fazem bem. Eu quero mandar um abraço para a Vitória, de Uberlândia, em Minas Gerais, para Fátima Almeida, de Tangará da Serra, no Mato Grosso, para Edgar David, de Caçapava, em São Paulo, e também para Sandra Lopes Alcantara. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, ouvir essa história que vai te emocionar. A cobertura do edifício Torreval ficava no 14º andar e tinha uma vista que fazia qualquer pessoa parar de reclamar da vida por pelo menos 5 minutos. Lá embaixo, a cidade de Belverde seguia seu ritmo. Buzinas, gente, cheiro de pão nas padarias abertas desde cedo. Mas lá em cima, no apartamento de Roger Vanderlei, o tempo tinha um jeito diferente de passar. Mais pesado, mais quieto. Roger tinha 37 anos e a aparência de um homem que nunca precisou pedir nada a ninguém. Alto, de ombros largos, cabelo escuro com um fio branco que ele não se dava ao trabalho de disfarçar. Construíra a Vanderlei Incorporações do zero, aos 23, com um terreno herdado e uma teimosia que a mãe chamava de talento. Hoje, a empresa era uma das maiores da região, mas havia 2 anos que ele chegava em casa e o único sinal de vida que encontrava era a televisão ligada, que a babá esquecia antes de ir embora. Ravi, seu filho de 6 anos, não falava mais desde aquela noite de março, em que Clarice, a mãe do menino, foi ao hospital e não voltou. Uma embolia que o médico disse que foi rápida. Roger ficou olhando para a parede do corredor do hospital por 40 minutos, sem conseguir entender a palavra rápida sendo usada daquele jeito. E Ravi nunca mais falou, nem para o pai, nem para a avó, nem para os médicos, nem para os terapeutas. Ele continuava respondendo, um aceno, um olhar, às vezes um gesto com a mão. Mas as palavras tinham ido embora junto com a mãe. Roger fez tudo o que estava ao alcance do dinheiro. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas especializados, uma escola com acompanhamento integral. Ravi ia, participava, não falava. As babás que passaram pela casa tentaram de tudo. Histórias, brincadeiras, músicas. O menino ouvia, não respondia. Ficava no quarto com seus blocos de montar e um olhar distante que doía demais de encarar. Até que em uma manhã de terça-feira, Betina Soulaé tocou a campainha do 14º andar com um currículo que tinha mais entusiasmo do que experiência. Betina tinha 22 anos e um sorriso que chegava antes dela. Ela e a mãe, Dona Juraci, dividiam um apartamento pequeno no bairro do Minuano, e era Betina quem sustentava as duas desde que o pai havia falecido. Ela havia se formado como auxiliar de desenvolvimento infantil e trabalhava com crianças fazia 4 anos, mas nunca com um caso assim. Roger a recebeu com a frieza de quem já tinha passado por 3 babás em 2 anos. Você leu o que a agência te mandou sobre o Ravi? Ele perguntou, sem tirar os olhos do tablet. Li tudo, Betina respondeu, sentando na cadeira da sala sem esperar ser convidada. Mas eu prefiro entender pelo senhor. O que você quer que eu faça por ele? Roger baixou o tablet. Era raro alguém perguntar o que ele queria. As pessoas geralmente apenas faziam, ou diziam que fariam e não faziam.
Que ele seja feliz, disse ele, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Betina ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu, como se aquela resposta tivesse dado a ela tudo o que precisava saber. Ela começou na semana seguinte. No primeiro dia, Ravi ficou na soleira do quarto olhando para ela. Betina não tentou se aproximar. Apenas sentou no chão da sala com uma caixa de lápis de cor e começou a desenhar. Demorou 40 minutos até o menino sair do quarto e sentar do outro lado da caixa sem dizer nada e pegar um lápis verde. Aquele foi o primeiro dia e Betina sentiu, enquanto o menino desenhava em silêncio ao lado dela, que havia algo ali que valia a pena ter paciência. As semanas foram passando. Betina chegava cedo, saía depois das 6. Ravi foi abrindo o espaço entre eles como quem abre uma janela depois de muito tempo. Devagar, com cuidado, como se tivesse medo do que o ar de fora podia trazer. Ela não forçava, não perguntava. Propunha uma brincadeira, uma história, um quebra-cabeça e esperava. E Ravi ia no ritmo dele, chegando mais perto. Na terceira semana, ele saiu do quarto antes de ela chegar. Na quarta, ficou esperando na sala com o quebra-cabeça já aberto na mesa. Roger via tudo isso de longe, nos relatórios que Betina mandava por mensagem todo dia, curtos, diretos, com uma observação que ele começou a esperar sem perceber. Ravi comeu toda a banana hoje. Primeira vez que ele não deixou nada no prato. Hoje ele me mostrou um desenho que fez ontem à noite. Acho que era um cachorro ou um urso. Perguntei e ele deu de ombros, mas estava sorrindo. Ele tocou no meu braço quando eu disse que ia embora, só por um segundo. Mas tocou. Roger lia cada mensagem no carro, a caminho de mais uma reunião que antes parecia urgente e agora parecia menos importante do que qualquer coisa escrita ali. 2 meses depois de Betina entrar na vida deles, Roger resolveu sair mais cedo do escritório. Não avisou. Queria ver com os próprios olhos como era aquilo que os relatórios descreviam. Ele entrou com a chave, em silêncio, e parou no corredor. Ravi estava sentado na janela da sala, a janela que o menino nunca tinha se interessado em olhar, e falava. Não era muito. Uma frase curta, com a voz ainda enferrujada de tanto tempo sem uso. Mas era uma voz. Era o filho falando. Betina estava do lado, com o queixo apoiado no joelho, ouvindo com tanta atenção que parecia não respirar. Roger ficou parado no corredor por tempo suficiente para sentir que o chão tinha saído debaixo dos seus pés. 2 anos. 2 anos sem ouvir aquela voz. E ela tinha conseguido. Ele saiu sem fazer barulho, foi até o banheiro do corredor, fechou a porta e ficou encostado na parede por um longo momento, os olhos fechados, respirando fundo. A partir daquele dia, algo mudou em Roger. Não de uma vez. Foi devagar, como toda coisa verdadeira. Ele passou a chegar mais cedo, a ficar na sala enquanto Ravi e Betina brincavam, a perguntar coisas além do relatório diário. Você estudou desenvolvimento infantil? E ele perguntou numa tarde, enquanto ela ajudava Ravi a montar uma casa de blocos. Estudei, ela respondeu, sem olhar para ele. Mas isso eu não aprendi na escola. Isso eu aprendi com as crianças. O que exatamente? Betina virou o rosto para ele então. Havia algo no jeito que ela olhava, direto, sem cerimônia, que Roger não estava acostumado. As pessoas ao redor dele geralmente desviavam o olhar. Que criança não precisa de resposta, precisa de presença. Ela fez uma pausa. O senhor está mais presente, Ravi percebe. Roger não respondeu, mas naquela noite, depois que Betina foi embora e Ravi dormiu, ele ficou sentado na sala no escuro por um tempo, pensando em quando foi a última vez que alguém disse uma coisa simples assim, que ficou martelando na cabeça. Betina continuou vindo, e Roger continuou ficando. Começaram a cruzar mais palavras, primeiro sobre Ravi, depois sobre outras coisas. Ela falava da mãe,
do apartamento pequeno, dos livros que lia no ônibus. Ele ouvia mais do que falava. Isso era incomum para ele. Geralmente ele falava e os outros ouviam, mas havia algo no jeito que Bettina colocava as coisas, simples, sem enfeite, que fazia com que ele quisesse ouvir mais. Foi numa quinta-feira, no início do terceiro mês, que a mensagem de Bettina chegou diferente. Não vou conseguir ir amanhã. Estou com febre alta. Minha mãe está me levando para o pronto-socorro. Roger respondeu em segundos, o que ele próprio notou como algo fora do padrão. Qual hospital? Precisa de alguma coisa? Ela demorou a responder. Está tudo bem, obrigada. Cuido e aviso quando tiver alta. Mas não estava tudo bem. O que começou como uma infecção virou uma internação de 4 dias. Ele reorganizou a semana para ficar com Ravi. No segundo dia de internação, ele foi ao hospital. Bettina estava com o soro no braço e uma expressão de quem fica envergonhada quando alguém aparece para ver que ela não está bem. Dona Juraci, sua mãe, uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, com o mesmo sorriso da filha, mas mais cansado, estava sentada na cadeira ao lado e olhou para Roger com uma curiosidade que ela nem tentou disfarçar. "O senhor é o patrão da Betty?" perguntou Dona Juraci, animada de um jeito que Bettina claramente não esperava. "Sou", disse ele. "Ela fala muito bem do senhor", disse a mãe, com um sorriso que era quase uma declaração. "A mãe", Bettina falou, com um tom que tentava ser firme, mas saiu mais parecendo um pedido. "Estou só sendo honesta, minha filha." Roger olhou para Bettina. Ela havia desviado o olhar para a janela, com as bochechas ligeiramente coradas. Ele achou aquilo mais bonito do que deveria. Ele ficou 1 hora, voltou no dia seguinte, e no dia depois. Dona Juraci o recebia com aquele sorriso de quem já tinha tirado conclusões e estava esperando o mundo se ajeitar. Mas o que Roger não sabia era que o menino havia passado aqueles dias diferente. Ravi estava sentado no chão do corredor quando Roger chegou. Não estava brincando. Estava apenas sentado, com os joelhos abraçados, olhando para a porta. Quando o pai entrou, o menino levantou o rosto, e os olhos estavam vermelhos. Roger largou o casaco e foi até o filho. Sentou no chão ao lado dele, sem dizer nada. E então, Ravi perguntou com aquela voz ainda pequena, ainda aprendendo a ser usada de novo. "Ela vai embora também?" Foram 4 palavras, simples, mas carregavam tudo. A mãe que não voltou do hospital, o medo que ficou e o afeto que havia crescido sem que ninguém tivesse planejado. Roger ficou olhando para o filho por um longo momento. Sentiu o peito apertar, de um jeito que só acontecia quando a verdade chegava sem aviso. "Ela vai ficar", disse ele, e só depois percebeu que estava fazendo uma promessa que precisaria honrar. Abraçou o menino. Ravi apoiou a cabeça no peito do pai e ficaram ali por um tempo que Roger não mediu. Naquela noite, Roger ficou acordado por muito tempo, pensando em Ravi, pensando em Bettina, pensando em como as coisas tinham mudado sem que ele tivesse autorizado nenhuma delas. Bettina recebeu alta na quinta-feira. Voltou na segunda seguinte com um sorriso que tentava mostrar que estava bem. Ravi, quando a viu, parou no meio da sala. Ficou olhando para ela por um segundo, como alguém que precisa ter certeza que a pessoa é real. Depois foi andando na direção dela e, quando chegou perto, abraçou a cintura dela sem dizer nada. Bettina fechou os olhos por um instante. Abraçou ele de volta. Roger estava ao fundo da sala e viu tudo. Depois de um momento, disse que precisava falar com ela. Que marcaria um horário à noite, depois que Ravi dormisse. Bettina assentiu, sem entender muito bem o que estava vindo. Ele combinou para a sexta-feira. Pediu à avó de Ravi, Neide Vanderlei, uma senhora de 61 anos, firme e carinhosa ao mesmo tempo, que ficasse com o menino naquela noite. Depois, foi buscar Bettina no apartamento do Minuano. Dona Juraci foi à janela quando o carro parou na rua. Ficou olhando sem nenhuma descrição,
com uma expressão de quem havia esperado aquele momento com paciência de santa. Cuida da minha filha, ela disse para o nada, sorrindo para si mesma. A cobertura à noite era outra coisa. As luzes da cidade lá embaixo pareciam estrelas invertidas. A mesa estava posta com um jantar que Roger havia preparado. Não contratado, preparado. Frango ao alecrim, arroz com açafrão, uma taça de suco de uva, porque ele havia perguntado antes se ela bebia, e ela havia respondido que não muito. Bettina entrou e ficou parada por um momento olhando ao redor. Não estava acostumada com aquele tipo de espaço, com aquela vista, com aquele silêncio de cobertura. Mas o que mais a pegou de surpresa foi a mesa posta e o fato de que o homem na cozinha estava com um pano no ombro, verificando a panela. "Você cozinhou?" Ela perguntou, incrédula. "Tentei", ele respondeu sem desviar os olhos da panela. "A Neide me mandou a receita. Ela disse que ficaria bem." "A dona Neide sabe que você ia cozinhar para mim?" Ele virou, com um meio sorriso que aparecia raramente e por isso pesava mais quando aparecia. "A dona Neide sabe de muita coisa que eu ainda nem sei de mim mesmo." Jantaram com a cidade lá embaixo, e a conversa foi como água que começa devagar e depois esquece de parar. Bettina falou da mãe, da infância no minuano, de quando decidiu trabalhar com crianças, e o motivo que ela nunca havia contado para mais ninguém, que ela havia perdido um irmão pequeno quando tinha 12 anos, e que desde então sentia que precisava estar perto de crianças, como se fosse uma forma de cuidar de algo que não tinha conseguido cuidar antes. Roger a ouviu sem interromper. E depois, devagar, disse que havia 2 anos que não conseguia olhar para Ravi sem sentir que havia falhado. Que ele estava tão submerso na culpa de não conseguir ajudar o próprio filho que havia se afastado exatamente quando o menino mais precisava. "Você não falhou", Bettina disse, com uma voz quieta. "Você só não sabia como. É diferente." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, olhando para ela com uma seriedade que ela não estava acostumada a ver nele: "Você mudou as 2 vidas dentro dessa casa. E eu nem sei se você sabe o tamanho disso." O ar entre eles ficou carregado. Bettina abaixou o olhar para a taça, mas Roger se levantou devagar e foi até onde ela estava. Ela não recuou. Levantou os olhos para ele, e havia ali uma pergunta que nenhum dos dois havia feito em voz alta, mas que os dois estavam respondendo ao mesmo tempo. Ele se aproximou. Devagar, com cuidado, como quem sabe que o que está prestes a fazer não tem volta. E quando os lábios dele encontraram os dela, foi com a delicadeza de alguém que finalmente chegou em casa depois de uma viagem muito longa. O beijo durou o tempo que durou, e quando terminou, ele ficou com a testa encostada na dela, os dois respirando devagar, a cidade lá embaixo indiferente ao que havia acabado de mudar no 14º andar. Ele falou primeiro. "Eu sei que é cedo demais", disse ele com a voz diferente de sempre. "Mas eu quero te pedir uma coisa e preciso que você ouça até o fim antes de responder." Bettina assentiu, de olhos ainda fechados. "Ravi te ama." Ele fez uma pausa. "Eu gosto de você." Outra pausa, como se ele próprio estivesse aprendendo o peso das palavras. "E eu não quero que nenhum de nós dois finja que isso não aconteceu. Fica com a gente. Mora aqui. Não como babá, como parte dessa família que ainda está aprendendo a ser família de novo." Bettina abriu os olhos. Ficou olhando para ele por um longo momento. "E a minha mãe?" ela perguntou com a voz um pouco embargada. Ele não hesitou. "A dona Juraci vem junto. Tem espaço. E ela merece não se preocupar com conta no fim do mês." Bettina ficou quieta. E então aquele sorriso dela, o que chegava antes dela e nunca pedia licença, apareceu.
Ela assentiu, sem conseguir falar, e ele a abraçou com os 2 braços, como se tivesse com medo de que ela sumisse se não segurasse. Dona Juraci foi a primeira a chegar com as caixas. Ela havia embalado a vidinha inteira numas 6 caixas médias e ainda sobrou espaço. Quando entrou na cobertura e viu a vista da cidade pela janela da sala, ficou quieta por um momento, o que era muito incomum para ela. Minha Nossa Senhora, ela disse baixinho. Ravi apareceu no corredor, olhou para a senhora pequena com os cabelos grisalhos e foi chegando devagar. Dona Juraci agachou na altura dele, com um sorriso que era o mesmo da filha, só que com mais anos de prática. Você deve ser o Ravi, ela disse. Ele assentiu. Eu sou a avó Juraci. Vou morar aqui com vocês. Ela fez uma pausa estratégica. Eu faço bolo de chocolate. Você gosta? Ravi ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu com aquela voz pequena que ainda estava aprendendo a existir de novo. Gosto. Dona Juraci ergueu os olhos para Betina, que estava parada na porta com a mão na boca. Depois virou para Ravi com um sorriso radiante. Então vai ser a nós 2 contra todo mundo. E Ravi sorriu. Um sorriso de verdade, largo, de criança que ainda não sabe que o mundo pode ser complicado e por isso sorri sem reserva. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ravi voltou a falar mais. Não de um dia para o outro, mas de forma constante, consistente, como uma planta que começa a dar broto depois de muito tempo sem chuva. Voltou à escola. Fez amizade com uma criança chamada Tomás. Passou a chamar Dona Juraci de Vovó Ju sem que ninguém pedisse. Betina e Roger foram construindo algo que não tinha pressa de ser nomeado, mas que os 2 sentiam com clareza. Ele passou a chegar mais cedo. Ela passou a ficar mais tarde. Nas noites em que Ravi dormia cedo, os 2 ficavam na varanda da cobertura, com a cidade lá embaixo e uma conversa que nunca terminava direito. Parava, recomeçava, seguia. E foi numa dessas noites, 4 meses depois daquele jantar, que Betina ficou em silêncio no meio de uma frase e disse de um jeito diferente. Preciso te contar uma coisa. Ele a olhou. Havia algo no jeito dela. Uma mistura de susto e alegria que ela ainda não sabia como organizar no rosto. Estou grávida. O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois, Roger se levantou, foi até ela, pegou o rosto dela nas 2 mãos e ficou olhando para ela por um momento que Betina nunca mais iria esquecer. Casa comigo, ele disse. Não como pergunta, como certeza. Ela riu, com os olhos marejados e aquele sorriso que chegava antes dela. Você nem me deixou responder. Você já respondeu, ele disse, lá naquela noite quando ficou. O casamento foi numa tarde de sábado, num sítio nos arredores de Belverde, com o ar cheirando a terra e flores silvestres e o céu daquele azul que o interior do Brasil guarda como segredo. Não foi um casamento grande, foi um casamento certo. Família, amigos próximos, Dona Juraci com um vestido cor de creme que ela havia escolhido com meses de antecedência. Ravi entrou ao lado do pai, segurando as alianças numa almofada branca, com uma seriedade de quem sabe a importância do momento. Quando Betina entrou pelo caminho de pétalas, o menino a viu e levantou a mão para acenar, discretamente como se fosse um segredo só deles. Ela acenou de volta. As palavras do celebrante ficaram ao fundo. O que importava era aquilo. O menino que havia esquecido de falar, o homem que havia esquecido de sentir, e a jovem que entrou pela porta errada e encontrou o lugar certo. No final da cerimônia, quando o celebrante disse que podiam se beijar, Ravi aplaudiu antes de todo mundo. E Dona Juraci chorou mais do que qualquer pessoa na festa, sem nenhuma vergonha. 2 meses depois, quando a barriga de Betina já anunciava a chegada, eles foram a Bonito, no Mato Grosso do Sul. Águas cristalinas, jacarés de longe, pássaros que o Ravi queria fotografar com o celular do pai.
Foi a primeira viagem de férias da vida do menino. Ele ficou de boca aberta em frente ao rio, com a luz da tarde batendo na água verde, e disse baixinho, para ninguém em particular: "Que lugar bonito." Bettina pegou a mão de Roger. Ele apertou de volta. Num galho acima deles, uma garça pousou devagar, como se soubesse que aquela cena não precisava de mais nada além de silêncio e beleza. A bebê nasceu em outubro. Uma menina, com os olhos de Bettina e o nariz de Roger, e uma voz que o hospital inteiro ouviu no momento em que chegou ao mundo. Ravi ficou do lado de fora da sala com a vovó Ju, e quando a enfermeira abriu a porta e disse que podia entrar, ele foi com passos cautelosos, como quem entra num lugar sagrado. Ficou olhando para a irmã por um longo momento. Depois virou para o pai e disse com toda a seriedade: "Ela é pequenininha." "É." Roger respondeu rindo. "Mas eu cuido," Ravi disse. E aquilo foi tudo. Foi exatamente tudo. Meu querido amigo, minha querida amiga me conta aqui. O que achou dessa história? Adoro ler os comentários de vocês. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.